vamos colocar a palavra de Deus no nosso coração. O mundo aí fora põe tanta coisa e nos traz desespero. Por que não encher o nosso coração daquilo que nos traz esperança? E essa é a palavra dessa noite, né? Então, sem delongas, sem perca de tempo, eu queria que você abrisse a sua Bíblia junto comigo no livro de Lamentações, e nós vamos ler do versículo 18 ao versículo 21. Eu creio que os amados vão postar? Eu creio que os meninos vão postar. Se eles não postar, a gente lê daqui também. Lamentações, capítulo 3, Lamentações de Jeremias, a partir do versículo 18 até o versículo 21. Vamos ler nessa noite? Então disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Versículo 19, querido. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do abismo do fel. Versículo 20. Minha alma certamente disto se lembra e se abate dentro de mim. Versículo 21. Disto me recordarei na mente, isso esperarei. Sabe, queridos, nós vemos aí um dos profetas maiores da Bíblia, trazendo algo que estava dentro do coração dele. E ele começa esses versículos dizendo que o que ele já estava passando, a situação a qual ele estava passando, já tinha perdido as forças por aquela situação. O povo de Israel já estava sendo massacrado por Nabucodonosor. Já estava acontecendo muita coisa. Eles estavam vivendo em meio a uma calamidade da sua nação. Quando Jeremias, ele clama a Deus de uma maneira para que Deus venha olhar para aquele povo e trazer a sua misericórdia. Entenda uma coisa, querido. Deus, ele não vai fazer algo para você nessa noite porque você é bonitinho ou porque você é bonitinha. Ou porque você merece. Porque nada nós podemos fazer para Deus, para Ele nos amar mais ou nos amar menos. Porque a Bíblia diz que nada nos separa do amor de Deus. O amor de Deus, ele é soberano sobre as nossas vidas. Então não é pelo aquilo que eu faço, mas é por aquilo que Ele é na minha e na sua vida. Então, nós vemos o profeta passando por meio de uma calamidade. E ele fala que as forças dele já se foram, com tudo aquilo que estava acontecendo no meio da nação de Israel. Esses dias nós passamos por uma situação lá em casa, muito semelhante, sabe? No meio da nossa casa, tem gente que fala assim, querido, às vezes nós vemos tanta coisa aí, fala de Covid para cá, Covid para lá, Covid-19, eu prefiro escutar Josué 1,19, que fala sobre força, vigor, coragem, ânimo. E fala sobre na força do braço de Deus e Ele vai dar a vitória. Eu prefiro mais Josué 19 do que Covid-19. Mas quando você escuta assim, porque não é com você, porque quando acontecer com você, você vai ver o que é na pele. E por esses dias a gente estava passando por um processo meio tribuloso, quando eu descubro que o meu irmão estava acometido de uma doença, que ele estava acometido do Covid. E da casa dele, a esposa dele, ela me liga então e fala assim, aquela proposta de levar seu irmão para o hospital ainda está de pé? Eu falei, tá. Por quê? Porque ele passou muito mal ontem à noite. E ele está com muita falta de ar. E eu peguei o meu irmão no outro dia, levei para o hospital, mas quando eu entrei dentro do carro que eu fui falar com ele, eu fui conversando com ele, e eu vi meu irmão meio parado, meio para baixo, e ele estava meio apático, e eu fiquei preocupado com aquilo. Eu entrei dentro de casa e falei, Adriana, eu estou preocupado com o Damião. Aí ela, por quê? Eu falei, porque eu nunca vi o Damião desse jeito. E ele com a falta de ar, ele ofegante, não conseguia andar como daqui na cadeira e já ficava assim, meio perplexo. E eu fui para casa à noite, quando eu internei ele no hospital, o médico falou, tem que ser internado agora, 50% do pulmão comprometido, 2 derrames pleural, 1 em cada pulmão, água nos 2 pulmões. Eu acho que se a notícia chegasse para muitos, o cara ia falar assim, compra o caixão.
Para muitos, você escuta um negócio desse, você fala assim, compra o caixão. Aí eu cheguei em casa à noite e fui orando, e eu falei com Deus e orei a Deus. Quando foi 6 horas da manhã, eu liguei para ele e disse a seguinte coisa: meu irmão, como você está? E ele muito cansado ainda, eu falei, deixa eu te contar uma história. Eu nunca te vi desse jeito. Muito pelo contrário, toda vez que eu precisei de você, você tinha uma palavra de fé e você sempre me ensinou o que era fé. Quando meu filho estava internado, você foi o primeiro a virar para mim e dizer assim, nós vamos chamar a existência a cura dele. Eu creio que o Senhor vai operar um milagre na vida dele. O Senhor vai curar ele, nós ainda vamos rir muito com essa criança. E naquele momento eu vi o meu irmão passar por meio daquela situação. E então eu disse para ele, Damião, você sempre abriu mão de muitas coisas, foi a palavra que Deus colocou no meu coração, para viver em fé, executar em fé. Você abriu mão de emprego para fazer missão no Maranhão, você abriu mão da sua família para poder pastorear a igreja no Maranhão, e eu sempre vi um homem decidido em você, e um exemplo para mim, um homem de muita fé. E hoje eu vejo você nessa situação, mas eu quero falar algo para você que Deus colocou no meu coração. A obra que Ele começou e vai fazer na sua vida ainda não terminou. Se levanta, põe de pé, porque assim como aquela palavra você liberou no passado, eu te convido hoje, vamos chamar a existência o teu milagre, a tua cura, porque o Deus que te capacitou, te chamou e te enviou, Ele é fiel para fazer muito mais do que você pensa ou do que você quer. E aquela obra que Ele começou a fazer, ela ainda não acabou. Ei, você não vai guardar a fé e entregar a espada, porque o Senhor vai te tirar dessa e vai te dar a cura e vai te dar a vitória. E eu conversei com ele, a partir dali eu vi ele mais animado, e eu liguei para o meu pastor também, o pastor Marcos, um homem sensacional, de muita fé, e o pastor Marcos deu uma palavra para ele, e sentiu ele também mais animado, e dali então, nós vimos ele melhorar, ele combater, ele reagir, e quando foi domingo, para honra e glória do Senhor, ele recebeu alta. Ele internou na quinta com todas essas sequelas que eu falei para vocês, de uma doença que para a medicina ainda não tem cura. De uma doença que para muitos aí fora, acabou, meu irmão, pegou, está morto. Que tem gente apavorado. Ah, meu Deus, ai. Querido, eu quero falar algo para você nessa noite. Assim como o profeta Jeremias, ele liberou uma palavra sobre a vida daquele povo e Deus trouxe uma palavra ao coração dele, eu também quero trazer nessa noite a fé e a existência, aquilo que te traz esperança. Eu não sei qual é a situação, a vivência ou aquilo que você tem vivenciado, mas eu quero te falar que aquilo que você mais teme é o que vai te acontecer. Foi o que Jó falou, não sou eu, é a Bíblia. O que é que você teme? Você sabe por quê? Porque nós somos homens e mulheres tendenciosos a se concentrar naquilo que é ruim. Quer ver um exemplo disso? Você que é casado, um exemplo. Você pode passar a vida toda falando para sua esposa que ela é bela, que ela é linda, que ela é maravilhosa, que ela é a mulher da sua vida, que ela é linda demais. Mas se chegar outra mulher e falar que ela está feia, acabou. A tendência é o quê? É escutar as coisas negativas acerca de si mesmo. É ou não é verdade? É verdade, querido. A tua palavra, depois de 15 anos ali de plantio, cai por terra. Mas, assim, dessa noite, eu quero trazer à memória aquilo que te traz esperança. Sabe por que isso é importante, querido? Porque o seu psicológico, ele é importante no combate de todas as doenças. Vamos começar por aí. Com o atleta, ele não vai para a luta pensando que vai perder, não. Ele vai para a luta acreditando que por mais que o cara seja maior do que ele, mais forte que ele, mais habilidoso que ele, mas ele vai para a luta que ele vai pensando que vai dar um golpe, usar uma estratégia, vai derrubar aquele cara. Ele vai para a luta pensando que vai para ganhar. Porque senão ele já entra derrotado. E o diabo, nesses dias de pandemia, o diabo, as notícias, tudo tem contribuído para que você se amofine, para que você se entregue, para que você se sinta incapaz. Queridão, se você está se sentindo incapaz nessa noite, não tem problema. Você serve um Deus que Ele é capaz de tudo por você. Ele é tão capaz que Ele pega o seu único filho, por amor a você, e entrega na cruz do madeiro para morrer
por mim e por você, para que hoje você tivesse vitória. Então não existe nada que limite esse Deus. Eu não sei de onde veio esse negócio, mas eu sei que tem um Deus que vela, não dorme, não dormitará, o guarda de Israel. Ele cuida de você até na hora que você dorme. Sabe? Então nessa noite eu quero que você traga à memória aquilo que te traz a esperança. Por que é importante isso, pastor? Porque você tem que entender qual o significado da palavra esperança. É a expectativa, é o otimismo, é da realização daquilo que se almeja. É o sentimento de quem vê como é possível a realização daquilo que se deseja. Isso é esperança, é confiança no cumprimento de um desejo ou de uma expectativa. Resumindo, esperança é o quê? É fé. Sabe, querido, a esperança, ela faz você se movimentar. Só que você tem que entender uma coisa, você tem que diferenciar a esperança do verbo esperar e a esperança do verbo esperança. Por quê, pastor? Porque a esperança do verbo esperar, ela pode ser algo destrutivo. Porque se você ficar só parado, esperando as coisas acontecerem, você pode ficar prostrado. E a fila vai andar, as coisas vão acontecer e você não vai evoluir, você não vai se movimentar. Você precisa ter a esperança do verbo esperançar, que significa sonhar, continuar caminhando. Eu quero trazer nessa noite, para nós orarmos por cura nessa noite, porque eu creio que o Senhor vai trazer cura sobre a tua vida. Sabe, tem uma unção de cura hoje aqui, transbordante, maravilhosa para ser derramada. Pastor Daniel vai estar orando aqui junto com a gente. Esse homem, ele tem uma unção de cura sobre a vida dele. E eu creio que Deus vai trazer cura sobre a sua vida. A você que está em casa, a você que está aqui no templo. Deus, ele quer fazer algo, ele quer mover as águas que correm do trono de Deus e traz vida à sua igreja. Amém? Então eu quero falar com você nesses 15 minutos que nos restam sobre o que ocorre com a gente quando nós perdemos a esperança. É por isso que nós devemos trazer a memória, lembrar-nos daquilo que nos traz esperança. Vamos lá então, no livro de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 12. Aí não posta mais não, a partir de agora, né? Eu amo demais esses meninos. Mas eu também já tinha me preparado aqui, lindão. Agora eu estou esperto. Olha, 24:12. Ele vai nos falar sobre 2 discípulos no caminho de Emaús. Quem já ouviu falar desse trecho da Bíblia? O que nos fala então? Então vamos lá, 24:12. Porém levantou-se Pedro e correu ao sepulcro e viu... 24:12. 2 discípulos no caminho de Emaús. A partir do 13, né? A partir do versículo 13, vai. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava mesmo, né? De Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús. Deixa eu resumir essa história para você. A Bíblia nos fala sobre esses 2 discípulos, que um deles se chamava Cleopas. E o que ocorreu com esses homens? A Bíblia diz que depois da crucificação, depois da ressurreição, as mulheres já tinham chegado no sepulcro de Jesus, as mulheres já haviam falado que o corpo já não estava lá, as mulheres já haviam falado que o anjo apareceu e disse que ele havia ressuscitado, mas esses 2 homens, eles saem de Jerusalém e vão para o caminho de Emaús. E no meio deste caminho, Jesus aparece para eles.
E a Bíblia diz que os homens não enxergaram a Jesus. E eles caminharam, Jesus falou com eles, e mesmo assim eles não reconheceram Jesus, até o ponto que eles chegaram, sentaram, comeram com o mestre, e aí quando o mestre partiu o pão, eles reconhecem que era Jesus pela forma que ele partiu o pão, e ali eles viram e Jesus desaparece na frente deles. E ali eles são revigorados em fé. Mas o que eu quero que você atente comigo nessa noite, para alguns fatos que ocorreram com aqueles homens que estiveram com Jesus, que escutaram as palavras de Jesus, que viram Jesus operar milagres, que viram Jesus curar, que viram Jesus salvar, que viram Jesus ressuscitar morto. É que a primeira situação que ocorreu foi que aqueles homens deram ouvido para a situação que estava acontecendo em Jerusalém. E qual era a situação que estava ocorrendo em Jerusalém naquela época? Jesus havia morrido. Eles não deram ouvido ao que foi falado. Eles haviam perdido a esperança. E o que ocorre, pastor, quando eu perco a esperança? Querido, quando você perde a esperança, Jesus ele pode entrar na tua casa, Jesus ele pode operar um milagre, Jesus ele pode mandar um anjo com a bandeja de ouro para te entregar a vitória, mas você está cego espiritualmente, você não consegue enxergar Jesus. Como, pastor? Põe aí para mim, Lucas 24:16. O que está escrito lá? O versículo 16, querido. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecesse. Olha o que aconteceu com esses homens. Os homens estavam com os olhos fechados. Meu irmão, os caras estavam com Jesus, os caras ouviram de Jesus, eles andaram com Jesus, eles comeram com Jesus, eles viram Jesus operar milagres. Jesus aparece para eles, mas eles estavam tão envolvidos por aquilo que eles estavam vivenciando naquele momento, que eles estavam cegos espiritualmente. Eu quero falar para você nessa noite, como é que você está espiritualmente falando, como anda a tua visão? Será que você não entrou aqui cego? Furaram seus 2 olhos como Sansão? Com as notícias do mundo, com as notícias dos jornais, com a situação que está envolvendo o Brasil, o planeta e tudo. Querido, entenda uma coisa, Jesus ele está do teu lado. Ele diz que ele andaria contigo todos os dias, até a consumação dos séculos, e mesmo assim você não consegue ver. Se você não consegue ver, abra os seus olhos espirituais hoje. O mesmo Deus que operou no passado, Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Tudo se dá nele, tudo se faz nele, tudo por Ele, para Ele. Se Ele quiser cessar essa doença, Ele fala, acabou. Acabou. O meu Deus é o Deus que é o dono da vida e da morte. Tudo está no controle da mão dEle. Você está esperando quem? A OMS virar para você e falar, acabou a pandemia. Para você voltar a sorrir, para você voltar a se animar, para você voltar a ter fé. Eu sou mais escutar aquilo que Deus tem para mim, do que aquilo que os homens têm para mim. Porque o meu Deus, foi cantado nessa noite, que o nome dele está sobre todo nome. É poderoso, é o nome de Jesus. Outro exemplo dentro da Bíblia então, pastor. Vamos lá, Gênesis 21:19. Põe pra gente lá para pôr. Então põe aí pra gente aí, Gênesis 21:19. Eu quero trazer a você nessa noite a memória aquilo que te traz esperança. A Bíblia conta a história de Agar. Agar foi a serva de Sara, onde Sara pega Agar e dá para o seu esposo, porque Sara já tinha tardia a promessa de Deus e não podia ter filho. Então vai lá Abraão,
fica com Agar e tem um filho com Agar que põe por nome Ismael. A Bíblia diz, lá no capítulo 15, que eu quero que você não mude, se você quiser quando chegar em casa você lê, olha só o que acontece lá. A Bíblia diz que Sara, quando Agar engravida, que Agar vai ter um menino, ela se sente rejeitada por Abraão. E ali ela chega para Abraão, pode deixar esse versículo aí mesmo, querido, pode deixar ele aí. E ela chega para Abraão e fala assim, você está me rejeitando, agora que minha serva vai dar um filho para você, eu estou me sentindo rejeitada. E Abraão chega para Agar e fala assim, Agar, então chega para Sara e fala assim, então você faz o que você quiser, a serva é sua. Ela está na tua mão, faz o que você quiser. Agar escuta, Agar foge para o deserto, a primeira fuga de Agar para o deserto. E ali Agar encontra um anjo. Preste atenção, Agar encontra um anjo do Senhor. E a Bíblia diz que aquele anjo chega para Agar e fala assim, Agar, tu está indo para onde? Ela fala, eu estou fugindo da minha senhora, porque ela procura me matar. Aí ela fala, não, Agar, não vai acontecer nada com isso com você não. Você está esperando um filho de Abraão, você vai colocar o nome dele de Ismael. E outra coisa, esse cara vai ser grande e a gente vai fazer desse cara uma grande nação também. Volta lá que não vai acontecer nada com você não. E o que ocorre? Pouco tempo depois, a Bíblia diz que Sara, ela dá à luz a um menino chamado Isaac, que é o filho também, que é o filho da promessa. E aí chega Abraão, chega de madrugada, pega uma sacolinha de pão, pega um odre, dá para Agar, e despede Agar e fala, Agar, tchau, pode ir embora. Agora eu tenho minha mulher tem um filho, e agora esse é o filho da promessa que vai herdar tudo aquilo que eu sou e o que eu tenho. Mas Agar, o que Agar faz? Agar vai pelo deserto. E quando chega no meio do deserto, a comida acaba, a água acaba, o menino chora. E o que Agar faz? Agar põe o menino no tiro de lança, à distância de um tiro de lança, e sai andando para não ver o menino morrer. Sabe o que ocorre na vida de Agar? A Bíblia diz que um anjo chega, versículo 19, e abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi encher o odre de água, e deu de beber ao menino. Queridão, primeira pergunta que eu quero fazer para você nessa noite. O poço já estava ali ou o anjo colocou? Vamos lá, para os teólogos de plantão. O poço já estava. No meio da situação, Agar se desespera. E você sabe o que Deus faz com Agar? Deus traz à memória aquilo que trazia esperança sobre a vida de Agar. Porque a promessa de fazer Ismael de uma grande nação já havia sido feita lá atrás, antes de Ismael nascer. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Você tem promessas de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. Então não deixa ninguém chavalhar a tua fé não, querido. Deus vai cumprir aquilo que Ele te prometeu. O Senhor vai te fazer lembrar hoje de promessas a qual Ele fez, a qual você já tinha esquecido há muito tempo. Porque Ele vai trazer à memória aquilo que te dá esperança. Se os seus olhos hoje estavam cegos, as escamas irão cair e você vai ver a glória de Deus sobre a sua vida. Então, a primeira coisa que ocorre quando eu perco a esperança é que os meus olhos ficam fechados como de cego. Sabe, pastor, e a partir de hoje Deus vai curar essa cegueira espiritual e vai trazer a memória, porque os seus olhos serão abertos, seus olhos espirituais. A segunda coisa que ocorre e me prejudica muito é que a esperança você não pode ter só no material não, querido. Põe aí para mim, Lucas 24, 21, põe o versículo 21 de Lucas 24 aí, por favor. Você não pode ter esperança só no material não, querido. Você sabe o que é ter esperança só no material? É você estar esperando a OMS virar para você e falar que agora você pode sorrir, você pode ser feliz, que a pandemia já acabou, queridão.
Põe uma coisa na tua cabeça: peste, epidemia, fome sempre vai existir. Mas nós temos um Deus que é muito maior e vela pelo seu povo e vai te dar a vitória. Se você ficar esperando pelo material, não é a saúde que vai entrar em colapso, não. É você que vai entrar em colapso, querido. Olha aí, Lucas 24, 21 diz assim: olha só o que os 2 discípulos falaram para o próprio Jesus. Olha só que coisa. Os caras estavam com o próprio Jesus e eles viraram para o próprio Jesus e falaram: e nós esperávamos que ele fosse o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e já hoje é o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Você sabe o que eles estavam esperando? Eles estavam esperando que ele viesse como Davi, como um cavalo branco, como um rei, e libertasse, e pegasse Israel, e tirasse da mão do exército romano. Eles estavam esperando o quê? O material, querido. Você sabe o que ocorre quando você espera só no material? Ocorre lá o que está escrito em Mateus 27, versículo 3, 4 e 5, que eu não vou ler, mas eu vou te falar aqui agora. Você vai ler em casa. Ocorre o que aconteceu com Judas. Judas esperou no material, ele estava com o mestre, ele andou com o mestre, ele não creu no mestre, depois ele vende o mestre, quando ele olha para trás e vê o que ele fez, o que ele fez? Ele se suicidou. Por quê? Porque ele estava olhando só as coisas materiais. Eu pergunto para você nessa noite, tem uma pregação do pastor David aí, ele fala uma coisa sensacional. E se Judas tivesse esperado, será que o próprio Deus não teria perdoado, como perdoou a muitos? Perdoou a Pedro. Perdoou a outros também que negaram, pecaram. Por que será que ele não tinha perdoado a Judas? Não tinha mudado a história de Judas? Ele teria, querido. Mas Judas esperava somente no material. Se você ficar esperando só pelas coisas materiais, só por aquilo que os homens, que a medicina pode fazer por você, queridão, você vai ficar no pau da goiaba. Você vai morrer, infelizmente. Mas se você esperar naquele que tem o controle da vida e da morte na sua mão, que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas, você vai ser mais do que vitorioso. A terceira e última coisa que eu quero finalizar, versículo 25, para a gente já finalizar e orar, querido, que o meu tempo já foi. Põe aí, 24, versículo 25, para a gente finalizar. E aí a gente já entra até na oração. Pega para mim um lenço lá para mim, Jonathan. Vamos lá, Lucas 24, versículo 25. Colocou. E lhe disse: ó nécios, e tardes de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Sabe o que acontece, querido, quando eu perco a minha esperança? Eu perco a fé nas Escrituras. Se aqueles caras não tivessem perdido, aqueles discípulos não tivessem perdido as suas esperanças, eles teriam fé naquilo que estava escrito. Eles teriam acreditado. O próprio Cristo virou para ele e falou assim: olha, preste atenção, isso aí já estava escrito lá. Tinha que acontecer isso para que se cumprissem as Escrituras. Sabe, queridão? Então, quando eu perco a esperança, eu perco a fé nas Escrituras. E eu quero trazer a memória, a sua memória nessa noite, aquilo que te traz esperança, sabe por quê? Porque hoje nós vamos tomar posse daquilo que a Escritura diz para as nossas vidas em Atos 19, versículo 11 e 12. A Bíblia diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levar aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Por que acontecia isso, pastor? Porque Paulo era santo, não era? Não era não, querido. Porque Deus, repita comigo, porque Deus... Porque Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Quem fazia o milagre era Paulo?
Sabe quem vai fazer o milagre na tua vida hoje? É o pastor Marcos? É o pastor Daniel? Sou eu? Querido, nada nós temos para oferecer. Mas aquele nome que é sobre todo nome, ele vai operar o milagre na sua vida hoje. Sabe, querido? E eu quero finalizar as minhas palavras para poder a gente orar através desse ato profético. Não é porque a gente está entregando um lenço aqui você vai ser curado, não. Porque nós estamos trazendo à memória aquilo que te traz esperança. Porque em Romanos 5,5 diz que a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Se você hoje vive aflito e está sem esperança para nada, eu quero te falar algo. O Senhor, Ele é a tua força. Ele é a tua esperança. Sabe, se a tua alma está abatida, não é pela força do teu braço, espera nele, confia nele, porque bem cedo ele virá e você ainda o louvará. Não importa aquilo que foi falado para você aí na sua casa, ou o decreto que foi firmado sobre a vida dos seus parentes, dos seus amigos, dos seus vizinhos, ou aquilo que estava no teu coração até este momento. Eu quero nessa hora declarar a tua cura aí em nome de Jesus. Sabe, o Senhor, Ele é fiel para fazer aquilo por você que você não consegue, que a medicina não consegue, que o homem não consegue fazer. Eu quero declarar a cura sobre a tua vida hoje, nessa noite. Você que está aqui, fique de pé, feche seus olhos. Você que ainda não pegou o seu lenço, os obreiros vão estar distribuindo agora, e nós vamos estar ungindo o lenço. Nós vamos ungir, você vai levar esse lenço para a sua casa. Pastor, é um amuleto. Não, querido, é um ato profético, como muitos outros que estão dentro da Bíblia. Nós cremos que você pegando esse lenço e colocando sobre o enfermo, o Senhor vai trazer a cura, assim como foi com Paulo, assim como foi no passado. A Bíblia, ela nos relata essa história, é para fortalecer a nossa fé. A Bíblia nos relata essa história, que é para a gente poder fazer hoje por você, que está passando por meio dessa crise, por meio dessa pandemia. Nós vamos estar ungindo os irmãos aqui no templo. Você que está em casa, se você tem um óleo, unge agora a sua mão, ponha sobre a sua cabeça. E nós vamos agora ligar a nossa fé. Nós vamos chamar a existência. Nós vamos chamar a existência aquilo que nos traz esperança. O Senhor é a nossa esperança, é a nossa força, é a nossa salvação. E Ele vai fazer por nós aquilo que nós não conseguimos fazer. Feche seus olhos. Todos já receberam? Feche seus olhos. Erga o seu lenço, você que pegou ele agora aos céus. Você que já tem, você que não pegou, erga as suas mãos. Você aí de casa que não tem um lenço, mas tem um óleo. Se não tiver um óleo, então erga a tua mão aí agora. Nós cremos que através da fé, assim como foi com o servo do centurião, uma palavra liberada, o Senhor trouxe à existência a cura daquele homem. Nós vamos liberar uma palavra nessa noite. O Senhor vai trazer a tua cura hoje. Feche seus olhos, erga o teu lenço aí agora. Pai, o nome de Jesus, eu chamo à existência o que a tua palavra diz, ó Deus. Não é minha palavra, mas é a tua palavra. Não é o meu nome, mas é o teu nome, ó Deus, que está sobre todo nome. A tua palavra diz, Pai, que em teu nome os enfermos seriam curados, que em teu nome, Pai, as vidas seriam restauradas. A tua palavra diz que tudo aquilo que nós cremos e pedimos com fé, nós receberíamos. A tua palavra diz também que o que nós ligássemos na terra, o Senhor ligaria nos céus.
Então nessa hora, eu chamo a existência na tua palavra, junto com os meus irmãos aqui do templo e das suas casas. Nós chamamos a existência a cura, nós profetizamos a cura, nós determinamos em o nome de Jesus que haja cura agora sobre a vida de todas as pessoas a qual alcança a minha voz nesta hora. Nós determinamos, nós ligamos, nós profetizamos: seja curado agora, em nome de Jesus.